Olá, amigas, olá, amigos. Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal da Associação Espírita Teresa d'Ávila, que vem apresentando a série Aspectos Morais na Revista Espírita. Série esta que tem como objetivo incentivar e divulgar as revistas espíritas publicadas por Allan Kardec entre os anos de 1858 e 1869. Hoje nós vamos ler um artigo com nome que muitos de vocês talvez nunca tenham ouvido falar. O título é Os Agêneres. Vocês sabem o que é agêneres? Não? Então fiquem aí, nos acompanhem, que nós vamos explicar tudinho para você. E este artigo está na Revista Espírita de fevereiro de 1859. E para conversarmos sobre esse artigo, estão comigo os companheiros Felipe Rocha e Sônia Hoffmann. Olá, Felipe. Olá, Dudu. Olá, Soninha. Olá aos nossos companheiros. É um artigo quase que a continuação do nosso último encontro, né, da semana passada. A gente até deu um spoiler lá, né, Dudu? Exato. Já dá para o pessoal que assistiu vai ter aí uma certa ideia do que é um agênere, né? Mas também a palavra indica bastante coisa, né? A palavra em si, o nome dado por Kardec ali pela sua equipe, já tem bastante, é bem sugestivo, digamos assim, né? Olá, Soninha, como é que tá? Tudo certo? Tudo certo. Olá, Felipe, olá, Eduardo, olá a todos que estão aqui nesse canal nos assistindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei exatamente a que horas cada um vai ter um horário para assistir, não é? Então, nós estamos aqui novamente hoje para conversar sobre mais um artigo que está lá na Revista Espírita e que nós aqui não vamos trabalhar com ele na íntegra, e sempre naquela nossa tentativa ou naquele nosso incentivo de promover assim, a curiosidade de todos vocês para irem até a Revista Espírita e lerem não somente esse artigo, mas todos os demais que possam estar lá e que possam chamar a atenção de todos vocês. Lembrando sempre que para todas aquelas pessoas que não têm condições de manusearem fisicamente esta Revista Espírita, seja porque não tem à venda ou não tem uma livraria no local onde está residindo, ou por uma questão de que a pessoa simplesmente, por uma questão de deficiência visual, vamos que seja isso também, não é? Então, podem ir até o site da Federação Espírita Brasileira, febnet.org.br. Hoje eu falei certinho, febnet.org.br. E lá no site vocês podem fazer o download gratuitamente de todas as edições da Revista Espírita e fazerem uma boa leitura e estudarem, que isso é importantíssimo. Isso aí. Por falar em estudar, né, neste artigo, Os Agêneres, Kardec primeiro ele coloca uma espécie de ensaio sobre o que o Espiritismo veio esclarecer quando muitos dos fenômenos mediúnicos, né, e de outras ordens que surgiram e eram tidos como maravilhosos, sobrenaturais, fantásticos, imaginativos, ilusionários e tudo, o Espiritismo veio trazer as explicações científicas corretas, adequadas do que estava acontecendo, que não era imaginação, não era ilusão, né, não era fascinação, não era
não era fantástico, maravilhoso, né? Não era propaganda enganosa. Eram fenômenos naturais que até então não tinham explicação, né? E foi justamente observando esses fenômenos e entrando em contato com os espíritos, e os espíritos trazendo os esclarecimentos necessários sobre todos esses fenômenos, é que possamos entender o que realmente acontece por trás de tantos fenômenos, né, que até podemos ver bastante deles bem mais explicados em O Livro dos Médiuns. Não é isso, Felipe? É isso, Dudu. E lembrar também, né, que a doutrina espírita, ela veio com essa missão, né? Quando a gente fala de revelação, de esclarecimento, de trazer luz a essas informações, né, a gente sempre tem que lembrar do Cristo, prometendo que ia deixar um consolador, né, e que ele não falaria mais por parábolas, né, que ele falaria de forma clara. O apóstolo Paulo também fala que na infância nós tomamos leite, até que cheguemos à idade adulta e possamos comer o alimento que os homens adultos comem, né? Então, chegados os tempos da gente comer o alimento e não mais aquela comida pastosa, né? A gente pôde ter acesso a essas informações, né? Chega de maneira clara, né? Acabou chega de mingauzinho, né? E o Espiritismo é a chave, né? É a chave para a gente entender essas passagens, esse sobrenatural, né? Inclusive no Velho Testamento, né? Onde a gente vê tantas e tantas passagens deslumbrantes, talvez sobrenaturais, milagrosas, que todas elas têm uma explicação. E foi bem nisso que a gente pegou na semana passada, né? Exato. Falando ali do nosso Mestre Jesus, né? Que quando se manifestou para os seus apóstolos após o seu desencarne, após a crucificação, ele poderia ser classificado como um agênere, né, Dudu? Ou não? Sim, porque ele já estava desencarnado, não é? Já não estava mais com um corpo vinculado, ligado a um corpo, não é? E é a grande diferença da bicorporeidade com o estado agêneris, que não tem mais uma vinculação corpórea, não é? É o espírito se manifestando, se materializando, não é? Não é aquela imagem projetada, vaporosa, né, como dizem. É uma imagem bem real. É como se realmente estivesse o corpo materializado ali do espírito, mas materializado organicamente, né? Só que ao contrário não, é só o espírito, né, num corpo fluídico que foi materializado para que as pessoas possam ver e tocar. E tem um caráter... Desculpa, não, prossiga, desculpa. Não, tem um caráter interessante também, né, que é a intenção do espírito de parecer encarnado, né, de Sim. parecer ter o corpo físico. Aí até o artigo começa falando de um menininho que era o louquinho de Bayonne, né, que ele aparecia, ele se materializava, né, só que a família toda sabia que ele tinha desencarnado já, então ele não classifica como um agênere, né, as pessoas sabiam que era um espírito. E esse caso de Jesus é bem pragmático, porque Jesus queria, né, ou pelo menos deu-se a se entender, ou pelo menos ficou registrado nos evangelhos, que ele apareceu como um corpo físico, né? A intenção era que ele aparecesse como um corpo físico, tanto que criou-se a tangibilidade, e até no evangelho de Lucas fala que ele sentou à mesa e comeu com os apóstolos, né? Inclusive no artigo também tem uma passagenzinha parecida com essa, né, Dudu? Isso. Até que os apóstolos, inclusive, reconhecem ele quando ele faz a partição do pão, não é? No momento em que ele pega o pão, os apóstolos conseguem reconhecer, quando na estrada de Emaús, não é? Reconhecem a ele como sendo o Jesus. Então, essa é a grande questão. Porque uma questão é a aparição e outra questão é a interação, não é? E isso é bastante importante que nós possamos ter. Muitas vezes parece que podem ser detalhes, mas não são detalhes.
E tanto que a característica de um agênere é ter a sua aparição, né, visível e tangível de pouca duração. Né? Vocês vão ver com os casos que nós vamos contar para vocês, né, essa característica de um agênere. E até eu pedi o Felipe que conte o primeiro caso, que está justamente nesse artigo, que é bastante interessante. Vamos lá, Felipe. Vamos sim, esse caso é muito legal, né? Então, tinha uma mulher fazendo oração, era a igreja de São Roque, se não me engano, né? Fazendo uma oração na igreja, e pedindo a Deus, com bastante fé, que Deus desse um trabalho para ela. Ela estava precisando de trabalho, estava precisando manter as suas necessidades ali, né? De um recurso para manutenção das suas necessidades. E quando ela sai da igreja, lhe aparece um rapaz, né? Só por isso já seria curioso, e fala: a senhora está precisando de um trabalho? E ela: sim, estou precisando. Então a senhora vai na rua tal, vai encontrar uma mulher assim, assim, e a senhora fala com ela que ela vai lhe fornecer trabalho. Ela está precisando. Então a mulher, né, precisa daquela informação, foi até o local. Chegando ao local, conversou com essa outra pessoa que estava lá, e a outra pessoa ficou admirada, porque realmente ela estava precisando de um colaborador, mas ela ainda não havia comunicado a ninguém. Ela não tinha falado para ninguém. E ela disse: mas quem falou isso para a senhora? E a mulher, olhando no ambiente, viu um quadro com a foto de um rapaz e disse: foi esse rapaz que me falou que tu estava precisando. Ela encontrou na rua alguma coisa assim? Não, ela foi na rua que encontrou e apontou e disse: vai até aquela casa que ali tu vais encontrar um trabalho. Isso. E aí quando ela chegou ali, ela teve toda essa situação, e aí ela identificou o rapaz desse que ela encontrou na rua numa foto e falou para a moça, para a empregadora, né? Não, foi esse rapaz. E ela disse: mas não pode ter sido ele. Ele é meu filho, ele faleceu há 3 anos. Ela disse: eu não sei explicar, senhora, mas eu tenho absoluta certeza que foi esse rapaz que me encontrou. Então, provavelmente, né, muito provavelmente, o espírito, o Kardec bota ali que esse espírito se materializou, sabia da interação e da necessidade das duas e juntou o útil ao agradável, né, fazendo com que ela se deslocasse até lá, dando aquela informação importante. E aí até a Sônia estava comentando um caso que foi do Bezerra, né, Sônia? Sim, eu acho que é um caso bem parecido que dá pra gente comentar aqui também, né? Sim. Mas tem 2 casos do Bezerra. O Bezerra, quando ele estava encarnado como Bezerra de Menezes, não é? E que ele tinha vindo para o Rio de Janeiro, ido para o Rio de Janeiro, nós estamos no Rio Grande do Sul. E ele tinha ido para o Rio de Janeiro e ele estava passando por uma situação financeira bastante séria, então ele vai e bate a porta da casa dele, alguém justamente pedindo algumas aulas particulares, e já deixa... Aula de matemática. Aula de matemática, e já deixa tudo pago, não é? Exatamente. Aliás, Bezerra até tenta rejeitar. Primeiro que ele não gostava muito de matemática, né? Mas o rapaz insistiu tanto, que também a situação de Bezerra, né, como estudante de medicina, a situação financeira era crítica, precária, né? O senhorio estava pedindo o dinheiro do aluguel, quase despejando Bezerra, ele quase não tinha mais o que comer, então ele aceitou e marcou, tá, venha daqui a uma semana. Então ele foi para uma biblioteca pública, né, estudou lá o que ele pôde de matemática para poder não fazer feio, né, na frente do rapaz. E passou uma semana, passaram 2 semanas, 3 semanas, e o rapaz não aparecia, né? Ou seja, foi um espírito que se materializou, né? Uma gênere que apareceu justamente para salvar a situação do Bezerra de Menezes. Né? Mas outro fato, com o Bezerra de Menezes também, ele já estava casado, e Bezerra de Menezes, né,
conhecido como o médico dos pobres, ele atendia mais gente, né, sem cobrar do que cobrando. Então, a situação dele financeira era sempre bem precária. Então, um dia, a mulher chegou para ele, né, e até num tom já mais sério, mais cobrador, né, dizendo assim, olha, estamos sem um alimento em casa, vê se hoje você traz dinheiro para a gente comprar alguma coisa para comer. E Bezerra saiu triste, né, porque as perspectivas de ele arranjar dinheiro não eram boas. E quando ele volta à noite, né, tristonho, porque não conseguiu dinheiro, a mulher estava toda alegre, toda feliz, e o Bezerra perguntou, ué, por que você está tão feliz assim? Ué, porque um homem veio aqui, trouxe, como diz aqui no Rio Grande do Sul, um rancho, né, boas compras, dizendo que você que tinha comprado e mandou para casa, né, mandou entregar em casa. Aí o Bezerra falou, não, mas eu não consegui dinheiro, eu não, né, não fiz essas compras. E ficaram os dois, né, com aquela pulga atrás da orelha. Aliás, é um elefante atrás da orelha, né? E que a gente gostaria de ter uns agêneres assim na nossa vida, não é? Ou seja, novamente a espiritualidade, né, ajudando aquele benfeitor, né, que foi o Dr. Bezerra de Menezes, né, o benfeitor da humanidade que ajudou muitas e muitas pessoas. Mas e tem uma outra situação, quando o Bezerra já desencarnado, e aí aconteceu com o Chico. O Chico atendia uma comunidade e ele não tinha, ele sempre quando ia até aquela comunidade, ele ia com uma equipe, e essa equipe de trabalhadores, eles levavam alimentos, levavam roupas, levavam, né, além do evangelho e também de magnetizar água e tudo. E um belo dia não tinha nada para levar. Então ele disse, eu não vou, mas daí o Emmanuel pegou e disse, mas por que tu não vais, Chico? E ele disse, porque eu não tenho o que nós vamos dar? A gente só vai levar a palavra do Evangelho, mas eles também precisam de um alimento. Daí ele disse, não, vá. E daí vai e confia. O Chico foi, não é? E lá, chegou lá, ele começou a apresentar o Evangelho e tudo, preparando água para magnetizar e tudo. E, de repente, chega um caminhão, um caminhão enorme, mas com bastante alimentos, com muitas provisões e tudo. E ele pergunta para o motorista, olha, mas como é que vocês souberam que nós estávamos aqui? Mas tinha um senhor de muita idade na estrada e foi nos apontando, nos indicando onde vocês estavam. E ele começa a descrever. E pela descrição, o Chico percebeu que era o Bezerra de Menezes. O Bezerra de Menezes, ele se materializou, né, já desencarnado, ele se materializou, e na estrada ele se apresenta para o motorista e faz a indicação de onde Chico estava com toda a sua equipe de trabalhadores. Então, é bem interessante tudo isso. Agora, também a gente não precisa... Muitas vezes a gente pode pensar, isso está acontecendo com o Chico Xavier, aconteceu com Bezerra de Menezes, mas e quem aqui de nós pode dizer que em algumas situações também possa não acontecer com outras pessoas? Foi ajudado e até salvo, né? Por uma ajudado e salvo por uma gênese. Não é necessário. Quantos casos a gente ouve assim? Eu fui ajudado por uma pessoa, né, de um perigo, ou de um acidente, tudo, e eu estava me ajeitando, e quando eu olhei, cadê o camarada? Cadê a pessoa? Já tinha sumido, né? Já tinha desaparecido. Agora, é interessante, né? Opa, falado. Pode falar, filho. E o agênere, né, até falando um pouquinho do nome, né, o Kardec fala que eles escolheram esse nome por aquele que não tem genes, né, então assim, que não o corpo dele não é resultado de uma união corpórea de dois outros seres, né, então não tem um pai e uma mãe, né, é um corpo que é resultado apenas do perispírito, ele realmente não tem
não tem genes ali, né? Então é bem legal. No final desse artigo também, Dudu, Ou seja, né, uma brincadeirinha assim, a gente, em caso de dúvida, a gente levanta a tua camisa aí, vamos ver se tu tem um umbigo. Se tu tiver um umbigo, tu és um espírito. Deixa eu te se tu não tem um umbigo, é porque tu não passou por um processo de corte de cordão umbilical. É um espírito materializado. E aí só fazendo um comparativo com o nosso último encontro, né? Para a gente perceber bem a diferença. Então, a Gênere é um espírito que, desencarnado, então ele não tem um corpo físico, se materializa e não revela a sua natureza. Né? Isso está bem claro no artigo, né? Imagina que a gente está caminhando pela rua, alguma daquelas pessoas que fala conosco pode ser um agênere. Claro que a gente está falando de uma maneira bem bobinha aqui, mas a gente não perceberia, né? Esse é o fato bem claro, né? A gente não perceberia que é um espírito ali. Tem forma, tem tangibilidade, não precisamos ter nenhuma atividade mediúnica para percebê-lo. E isso é parecido com a bicorporeidade, com a diferença, né, que a Sônia falou lá no início do nosso encontro, que a diferença é que a bicorporeidade provém de um espírito encarnado. Então, o espírito encarnado se materializa num outro ponto. O Kardec até fala no final desse artigo, que ele vai fazendo algumas comparações, né? Que alguns amigos viram ele, conversaram com ele em alguns encontros, né, durante a noite, e que ele não se recordava, mas que fazia sentido ter sido Kardec, ter sido ele próprio, né? E aí ele diz, mas nós, por termos estudado muito desde a primeira infância, né, temos esse aspecto mais frio, mais rígido, mais sério, né? E esse meu amigo percebia que não era eu encarnado pela felicidade que eu transmitia, né? Pela comunicabilidade, pela alegria, que não era do encarnado, né? Que era não era dele no estado físico ativo, né? Que era ele transmutado ali, projetado, não é projeção astral, como é que é o nome, Dudu? Que já mostrava o bem-estar de estar separado do corpo. Exato. De estar emancipado do corpo. A leveza, emancipado, esse é o estágio. Né? A leveza também, né? Não é a insustentável leveza do ser, não é? Mas como são interessantes esses fenômenos, né? Que a gente vai tendo acesso, e como eles vão esclarecendo, como a gente falou lá no início, algumas coisas bíblicas, vão nos trazendo um pouco mais para a realidade, e abre um campo de reflexão para nós, né? Abre um campo de reflexão de muitas possibilidades, né? E nós temos que avaliar isso também no aspecto moral, né? Porque isso vai impactar na nossa percepção de continuidade, né? Na nossa percepção de que o espírito não tem uma única vida, e que, na verdade, a vida encarnada, ela é a que menos importa, né? Ela tem um grau de importância, porque nós temos serviços a fazer aqui, e resgates, enfim, né? A convivência, então a vida encarnada a encarnação tem o seu grau de importância bem elevado, mas que a vida verdadeira é a outra, né? A vida verdadeira é a vida do espírito. E esses espíritos, com esses fenômenos, vêm nos mostrando isso, né? Que isso é possível, que isso é verdadeiro, que esse outro lado existe, e que a gente tem que ir cada vez vivendo mais a vida espiritual e cada vez vivendo menos a material. Agora, uma situação onde os espíritos utilizam muito esse recurso eu ia botar a generalidade. A generalidade? Né? Esse recurso de surgir como a gênero. Neologismo agora, né? A generalidade. A generalidade. É do espírito protetor. Ele, às vezes, está avisando a pessoa, soprando no ouvidinho dela, né? Olha, não vai por aquele caminho, né, que é perigoso. E a pessoa não dá bola para aquela vozinha, continua indo. Ou seja, então, se até a pessoa tiver mérito do espírito protetor se materializar para ajudar aquela pessoa,
ele vai se materializar e vai chegar para ela e dizer, olha, não vá por ali que é uma rua muito perigosa, né? Pega aquele outro caminho, à esquerda, à direita. Né? Essa pessoa normalmente vai atender mais aquela pessoa materializada que apareceu na frente dela do que aquela vozinha que ela não estava dando muita bola. Nós temos várias histórias assim, que parecem contos, especialmente contos de Natal, onde fala que muitas vezes uma criança lá não é muito pobre, não tinha, então aparece alguém, um mendigo que vai e ajuda, e que depois ele olha para o lado, o mendigo não estava mais lá ali, e daí ele começa a compreender que era Jesus, então, algumas questões assim que alguns escritores muitas vezes vão falando e não pensam, ou quem não está assim, quem não está lendo ou estudando o Espiritismo, pensa que isso é uma questão da imaginação, e não é, algo bastante possível acontecer, não é? De um agênere surgir e interagir com uma pessoa na rua ou em um determinado local, sem que ela necessariamente esteja encarnada. Sem que ela necessariamente esteja encarnada, não. Ela não está encarnada, mas ela está ali interagindo com a pessoa. Então, isso é algo assim que o Espiritismo vem trazendo de uma forma natural, normal, tranquila. Não é? E nós precisamos desenvolver também essa tranquilidade de saber como é que a gente vai se interrelacionar nessas situações. Eu encontrei o espírito um agênero. Não preciso sair correndo, dizer que eu sou a última bolachinha do pacotinho, porque pode acontecer com qualquer pessoa, não é? Em qualquer situação. Os espíritos é que vão saber o grau de importância e o grau de necessidade que está acontecendo ali, não é, Eduardo? Exatamente, né? E normalmente, né, um agênere surge, né, com a permissão de Deus, né, para trazer ajuda a alguém. Fazer o bem. Fazer o bem. Exatamente. Né? Exatamente. Né? É uma atitude, sim, né? Porque senão nós vamos passar para uma outra situação onde muitas vezes os espíritos aparecem com outras formas, ou formas até bastante diabólicas, mas isso não é uma situação de ser agêneres, é uma outra situação que nós até podemos tocar mais adiante nisso tudo, não é, Eduardo? Exato, isso aí seria a transfiguração, né? E quando entra o aspecto animal, já vira licantropia ou zootropia. Exato. Né? Não vamos dar spoiler. Tem outras classificações, né? Mas eu deixo um convite aqui para quem se interessa por esses assuntos, né? Que geralmente traz um pouco, tem esse apelo, né? Da nossa curiosidade. Não deixe de assistir os nossos outros vídeos da Bicorporeidade, o que a gente traz do Sr. Rom também, né? Que é um assunto que tem bastante assunto ali sobre fatos mediúnicos, sobre outras atividades que são possíveis, né, de acontecerem do plano espiritual. A gente está chegando no finzinho da nossa gravação aqui, mas eu deixo esse convite e deixo um grande abraço a todos também e até o próximo encontro. Até mais. Saudações agêneres para todos vocês. Um abraço a todos e lembrem de dar o seu joinha, né, para receber as notificações, comentar, e divulgar, pode ser um joinha agênere, compartilhar, né? Pode ser um joinha agênere? Não, porque vai desaparecer depois. Vai durar pouco tempo. Pois como o YouTube só vai reconhecer se ele ficar fixado ali, não é? É verdade. Espero também que você não desapareça depois da gravação. Né? Abraço a todos, gente. Até o próximo. Até mais. Tchau, tchau.